Hoje a nossa aula vai ser bem legal. A gente vai recordar que a gente estudou o mundo espiritual, estudamos os espíritos e hoje nós vamos falar da reencarnação. Alguém sabe o que é reencarnação? Então a gente vai explicar. O que seria reencarnação? Seria nascer de novo, com outro corpinho. Como trocar de roupa. Cada lugar que a gente vai ter uma roupa adequada. Cada estação, se tá calor, se tá frio, a gente usa uma roupa. Eu vou contar uma história de uma menina chamada Julieta. E aí vocês vão ver que bacana e como é mais fácil de entender. Então, assim, quando terminar a história, a tia Patrícia explica, tá? Então, presta atenção na historinha da Julieta. Julieta era uma menina muito curiosa e vivia perguntando à mãe sobre tudo. Pra que isso, mãe? Pra que serve aquilo, mãe? Todo dia ela perguntava à mãe. Mamãe, por que uns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns são doentes e outros não? Aí a mãe dela falou, Julieta, vem comigo até o seu quarto. Aí ela foi, ficou toda curiosa, né? Aí a mãe abriu a porta do guarda-roupa e falou, o que é isso aí? Aí a Julieta, roupa. Dentro do guarda-roupa a gente tem roupa. Mas o que isso tem a ver com a pergunta que eu te fiz, mãe? Aí ela falou assim, vou te mostrar. Abriu, assim, as roupas e falou assim, se eu fosse passear num dia muito frio, essa roupa que eu tô vestindo aqui, ó, daria? Um dia muito frio, eu ia de camiseta? Não. E se eu fosse passear e colocasse um cachecol? Ó, aí a gente já ficaria melhor. Então, se tiver frio, a gente usa o cachecol. Aí a Julieta, entendi. Se eu fosse para uma festa, eu posso ir de pijama para uma festa? A Julieta, não, mamãe, pijama não. Então eu tinha que usar uma roupa de festa. A Julieta, isso, um vestido de festa. Você tá entendendo, Julieta? E se eu for dormir? Eu vou usar o pijama. E se eu for nadar, eu vou usar a roupa de banho. Então, se eu for nadar, eu vou usar o meu maiô para nadar. A Julieta, mamãe, eu tô começando a entender. Então, quer dizer que cada vez que a gente vai para um lugar, a gente troca de roupa. E com o nosso espírito acontece a mesma coisa. A gente usa essa roupa, que é o nosso corpinho, e depois a gente troca por outro corpinho. Não é isso? Isso, minha filha. A gente vai usar cada roupa na determinada ocasião que a gente precisar. Você entendeu? Então tá. Agora, tem uma coisa muito importante, minha filha. O que é, mamãe? Quando a gente pega esse corpinho não é nosso, ele é emprestado. E quando a gente pega emprestado uma coisa que não é nossa, e a gente sabe que tem que devolver, a gente tem que cuidar muito bem dessa coisa. No nosso caso, é o corpinho. Então, a gente tem que tratar bem dele, tem que fazer a higiene, e a gente tem que ter bons pensamentos, bom comportamento, para a gente poder entregar ele da mesma forma que a gente pegou, ou até melhor. Nossa, mãe, que coisa, quanta coisa interessante que eu aprendi. Eu tô muito feliz porque você tirou todas as minhas dúvidas. Que bom, Julieta, que você aprendeu, a mãe dela falou. Aí ela falou assim, e tem mais, essa roupinha que o nosso corpo físico, ele vai ficar aqui, mas o nosso espírito, ele é eterno, ele vai viver em outros lugares. Então, tudo que a gente fizer de bom nessa vida, vai com a gente, com o nosso espírito. Então, o nosso bom comportamento, os nossos bons pensamentos, nossos bons hábitos, tudo de bom que a gente fizer, vai junto com o nosso espírito. Entendeu, Julieta? Entendi, mamãe. Então que bom. Essa historinha da Julieta, que a tia Patrícia contou para ilustrar, para ficar mais fácil da gente entender. Então, o que seria a reencarnação? A tia Patrícia vai ensinar o seguinte, que Jesus disse uma frase para Nicodemos, muito importante, que é assim,
que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só que Nicodemos naquela época não entendeu, né? Porque Nicodemos é daquela época de Jesus. Hoje, a gente sabe que com a nossa doutrina, com todos os ensinamentos de Kardec, com tudo que a gente sabe de Jesus, que a reencarnação é uma etapa da nossa vida. Então a gente encarna, vive, aprende as coisas, envelhece, morre, desencarna e fica no plano espiritual esperando para reencarnar de novo. Essa é o nosso ciclo da vida, né? Então, o que seria a reencarnação? Seria o meio que o espírito tem para voltar ao corpo físico, para se aperfeiçoar, porque assim é uma forma dele progredir, dele melhorar nessa jornada evolutiva que Jesus veio falar pra gente, que Deus preparou pra gente, né? Então a gente nasce, cresce, vive muitas experiências, muitas coisas, boas ou mais, dependendo das nossas escolhas. E aí a gente aprende, depois disso tudo que a gente passou, a gente desencarna. Mas tudo que a gente tem, a gente leva com a gente. Entendeu? Aí a gente pensa assim, mas será que um dia tudo que a gente aprendeu, a gente vai desaparecer? Né? Não. Os nossos amigos espirituais, eles responderam a Kardec que não, que para o espírito não existe morte. Então, se não existe morte, se o espírito é eterno, então a gente vai aprender e vai continuar com a gente. É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que pra gente chegar à perfeição que Deus quer que a gente chegue um dia, a gente tem que corrigir os erros que a gente tiver, a gente tem que aprender a ser bom, generoso, a gente tem que ser amoroso, amigo, respeitoso. Todas essas coisas boas, essas virtudes, ter paciência, são coisas que fazem da gente um ser melhor, né? E traz pra gente a evolução. Então, a tia Patrícia quer que vocês entendam o seguinte, que a reencarnação é como uma mudança de roupa. Cada vez que você vai para um lugar, você troca sua roupa. Se você vai dormir, se você vai nadar, se você vai para uma festa. Então, a reencarnação é da mesma forma. Vocês entenderam? Então, que bacana. A tia Patrícia vai deixar uma atividade bacana depois do videozinho que a tia Patrícia vai fazer de slide, né? Para contar a historinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem é Páscoa, então sábado tem uma aulinha especial de Páscoa, tá bom? Um beijo, que Jesus os abençoe, que vocês fiquem com Deus, tá? Até sábado que vem.